A insegurança é assunto na nossa macro-região. Principalmente as cidades menores sentem demais a redução na estrutura policial. O estado de São Paulo chegou a ter um déficit superior a 32% no número de policiais civis. Um mesmo delegado, muitas vezes, acumula cargos em diferentes municípios. Para discutir toda essa realidade, o Jornal da Clube preparou mais um bate-papo especial. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, no canal digital da Clube, o delegado de polícia Mário Palumbo. Em Santa Lúcia, o presidente do consórcio de prefeitos, Luiz Noli. E em Franca está o advogado Adalto Casanova. Doutor Palumbo, o senhor que está na ativa, está vendo que cada vez mais os criminosos têm ferramentas diferentes nas mãos, tem a inovação contando a seu favor. E justamente nesse período a gente está vendo a estrutura das polícias, sobretudo da Polícia Civil, diminuindo, sendo enxugado. Não está na hora de rever essa lógica, essa matemática, não? É um prazer participar do programa. Não, o que houve foi um desmonte da Polícia Civil ao longo de quase 3 décadas de um governo que aí estava, de um partido que aí estava, que não apoiou as forças de segurança. Eu posso falar isso com muita propriedade, porque eu estava na linha de frente. Durante 20 anos atuei como delegado de polícia e desses 20 anos, 18 anos trabalhando em divisões de operações especiais, grupo de operações especiais, combatendo o crime na linha de frente, trocando tiro com bandidos armados e fuzis. E muitas das vezes nós não tínhamos o básico. Eu, por exemplo, tive que comprar o meu colete balístico à prova de munições de fuzil. Eu tive que comprar, naquela época, capacete balístico. Só que muitos policiais não tinham a mesma condição financeira que eu tinha na época para poder comprar este material. Eu comprei a minha pistola Glock porque eu não me recusei a usar aquela que a polícia civil. O que a gente espera neste novo governo, nós não podemos cobrar eles ainda, porque não faz 100 dias que eles estão aí no poder, que eles supram esse déficit da Polícia Civil, que está batendo aí na casa de 16 mil policiais. Se você tem um desmonte da Polícia Civil, fica muito difícil você cobrar. Quando alguém vai numa delegacia e toma uma canseira de 5, 6, 7 horas, como às vezes acontece, inclusive na região de Ribeirão Preto, a culpa não é dos policiais. A culpa é do governo do Estado de São Paulo, que não investiu em segurança. Aliado a isso, nós temos prefeitos sábios que investem na Guarda Civil Metropolitana. Eu posso citar vários exemplos. São José dos Campos, Indaiatuba, onde os prefeitos sabiamente investem na Guarda, porque está lá no artigo 144 da Constituição Federal. Segurança Pública, dever de Estado, direito e responsabilidade de todos. E esse todos, quando o prefeito sabiamente investe na Guarda, cai drasticamente os índices criminais. Prefeito Noli, aí o senhor e os seus colegas responsáveis por outras prefeituras tiveram um encontro essa semana justamente para discutir segurança pública, um encontro aí com a Polícia Militar. Dá para esperar coisas novas, coisas boas para essas cidades que estão desguarnecidas no setor de segurança? Bom dia, primeiro uma alegria poder participar do programa e poder um tema tão importante como esse, que é a segurança pública, que é um dos pilares aí da administração. Quando a gente vai acompanha todos os prefeitos, de toda a região, e que faz parte até do programa de governo de cada prefeitura, de cada prefeito, que é a educação, saúde, e a segurança. E nós tivemos, sim, um encontro essa semana, com o pessoal da Polícia Militar, 93 municípios aqui da nossa região, e eu achei que foi muito importante esse encontro. Primeiro, porque o governo vem colocando algumas situações de agilidades em alguns contratos. Por exemplo, a atividade delegada, que nós temos aqui no município. Demoramos aí quase um ano, para a gente ter essa atividade delegada, mas não é só isso que a gente precisa de uma agilidade em outros setores, E também, na atividade delegada, o custo que fica para a gente acaba sendo barato, por a gente usar toda a estrutura do governo, com viaturas, o policial, o treinamento dele, armas, mas só que isso para os municípios pequenos, igual ao nosso, acaba tendo um custo que onera bastante.
bastante, porque sai um pouquinho fora até em relação ao que um funcionário público no município pequeno ganha e o que a gente tem que pagar numa atividade delegada, né? Então, mas eu gostei do diálogo, né? Da agilidade de poder colocar os municípios em parceria com o governo do estado de São Paulo, nas atividades delegadas, em convênios de trânsito, que também é muito importante para nós, e também o programa Detecta, né? que eu acho que foi a conversa mais animadora desse encontro, onde não foi confirmado, mas deixou no ar assim que o governo do estado de São Paulo vai implantar agora câmeras em todos os municípios e a gente vai poder ter o convênio com o governo do estado no programa Detecta para que as câmeras do município sejam integradas ao sistema do governo, né? Vai evitar muito roubos de veículos. Doutor Casanova, a gente viu aí na fala do Nolli, né, ele lembrando que a segurança pública é um dos pilares da administração pública. Isso significa, inclusive, das prefeituras. E a gente tem hoje muitas ferramentas também a favor da segurança. A gente vê, por exemplo, Ribeirão Preto, bairros em que a vizinhança solidária deu tão certo que vem pessoas do Brasil todo aqui aprender como pode funcionar, como pode ser implantado a vizinhança solidária em qualquer lugar do Brasil. Pensando nisso, as prefeituras todas não deveriam ter o seu próprio plano municipal de segurança pública? Nós estamos falando aqui de um problema de segurança pública, que o prefeito tem toda a razão, é um dos pilares, segurança, saúde e educação. Isso nos remete a um pensamento sobre um Estado mínimo, porque não adianta um Estado inchado, oneroso, que não cuida do básico. Não é? E a questão aqui também, nós estamos falando de uma precariedade. Nós temos uma deficiência muito grande na área de prestação de serviços de segurança pública, que majoritariamente, com relação aos nossos municípios, tem a ver com a competência estadual, concorrente da União. As prefeituras, hoje, elas vêm apagando incêndios, fazendo costuras, amarrações, verdadeiros remendos, fornecendo imóveis, fornecendo servidores municipais para trabalhar em desvio de função nas delegacias, em razão desse verdadeiro abandono. Então, nós temos que trabalhar algumas premissas com relação a quem pertence à missão constitucional da segurança pública. E outro ponto também importante é essa cultura de permissividade que faz com que algumas condutas antissociais estejam muito próximas ou migrem para ilícitos penais. Isso é também importante estabelecer como premissa. Doutor Palumbo, o senhor bem lembrou que a estrutura do Estado de São Paulo esteve na mão de um mesmo partido por quase 3 décadas. E agora um novo governante assume. É muito cedo para falar em cobranças, mas em esperança, o que dá para esperar? Por onde deveria começar esse governo a agir na área de segurança? Contratação de policiais civis. Olhar pela Polícia Penal, porque ninguém fala da Polícia Penal, que é a que cuida dos presídios, está de forma precária, trabalhando no limite, com falta de policiais. A Polícia Civil não tem uma estrutura adequada, eles estão fechando plantões, inclusive aqui da cidade de São Paulo, do interior, e colocando um policial, às vezes, para apresentar uma ocorrência, 20, 30 quilômetros de distância. Isso não é plausível. Realmente, o doutor tem razão, a segurança pública é do governo do estado de São Paulo, mas o que a gente vê na prática, é que quando o prefeito sabiamente investe na Guarda Civil Metropolitana, ele pode fazer isso, cai drasticamente os índices criminais. Citando novamente o exemplo da cidade de São José dos Campos, onde o prefeito investiu muito na guarda, com equipamentos, com câmeras de segurança. Lá existe uma verdadeira barreira virtual, onde se entra um carro roubado ou furtado, imediatamente esses guardas que fazem o monitoramento da cidade detectam este problema, é feita a abordagem e as pessoas são levadas para a cadeia. Obviamente, elas vão sair, muitas das vezes, na audiência de custódia, mas aí já não é mais culpa do governo do estado de São Paulo e nem do prefeito, é culpa de uma legislação muito fraca que prestigia o tempo todo criminosos. Por isso que eu falo da importância do prefeito, quando puder, investir na guarda. Sem contar que em cidades pequenas,
às vezes, o contingente da Guarda Civil é 3, 4 vezes maior do que da Polícia Militar, que não consegue suprir isso. E é por isso que eu luto muito para incluir a Guarda no artigo 144 como polícia municipal, para jogar essa responsabilidade também em cima dos prefeitos com apoio do Estado. Não é justo um Estado como esse manter uma segurança pública, não consegue manter adequada aos seus cidadãos, que vão sofrer cada vez mais com roubo, furto. Ninguém se sente seguro na cidade de São Paulo, ninguém se sente seguro na cidade de Ribeirão Preto. Aí é uma quantidade infinita de pontos de venda de drogas, cuja DISE faz um trabalho excelente, eu acompanhei de perto o trabalho desse, com prisões de traficantes. Mas o que o tráfico tem a ver com o roubo? Tem muito a ver, porque tem usuários que não conseguem mais se sustentar no tráfico e a partir daí começa a cometer roubos e furto. E esse dinheiro vai parar na boca de droga que está no comando de organizações criminosas. Por isso que eu insisto que é muito importante que o prefeito também ajude investindo na Guarda Civil da sua cidade. Prefeito Noli, o senhor lembrou da falta de delegados para atender todas as nossas pequenas cidades da macro-região, mas nós também ouvimos muito falar sobre tecnologia inteligente. Desta forma, o senhor não acredita que os prefeitos, as prefeituras poderiam trabalhar de maneira mais amiga, mais conjunta, para resolverem juntas os seus problemas com segurança? Olha, eu acredito que seria um caminho muito importante para nós se a gente pudesse unir forças, né? Eu cito sempre um exemplo, até na época da pandemia. Quando a gente tinha que fazer a fiscalização, a gente tinha que ter o nosso pessoal, né, da vigilância sanitária, a gente sofria ameaças e eu sugeri na época, né, que fizesse assim uma união, pessoas Santa Lúcia fizesse a fiscalização em outros municípios, outro município vinha fazer a fiscalização aqui, para que a gente não tivesse esse desgaste dentro do município. Eu acredito que a Polícia Militar, a Polícia Civil, tivesse mais essa união também, para poder ajudar um município ao outro, até em investimentos, né, de cidades vizinhas, cidades que têm um pouco mais de poder aquisitivo. Eu tiro sempre como exemplo Santa Lúcia, que é uma cidade com o menor orçamento de toda a nossa região. Aí fica difícil para a gente ter uma guarda, a gente não consegue ter, eu já falo isso de pronto, né? Que a gente não vai conseguir ter tão fácil uma guarda municipal toda equipada, toda como deve ser. Mas eu acho da importância, né, do governo até fazer investimento dessa magnitude nos municípios pequenos, né? É importantíssimo para nós, e porque os problemas também estão nos municípios pequenos. A gente vê hoje. Eu tenho 50 anos, nascido e criado aqui, eu não queria ver Santa Lúcia, né, do jeito que está hoje, mas sim como era da minha época lá de 1975. Perfeito. Doutor Casanova, para a gente encerrar rapidamente, também vale aquele puxãozinho de orelha no prefeito que não cuida da zeladoria do seu município, deixa a praça abandonada, deixa espaço público sem zeladoria, e isso favorece também a criminalidade? Sim, espaços bem cuidados, eles são mais propícios, né? Você tem ali exemplo, por exemplo, de São Paulo capital, no entorno da Estação da Luz, você tem um metrô bem cuidado, você entra no metrô, todo mundo muda o comportamento, faz sentido o que você está falando. Mas a gente tem que tomar cuidado para não transferir responsabilidades, as prefeituras não têm condição, e a missão constitucional ela não envolve segurança pública nas prefeituras, é cuidar do patrimônio próprio e, no máximo, questões de trânsito. Nós temos que estabelecer essas premissas para poder tratar, inclusive, do que o doutor delegado colocou, que seria mais autonomia para os municípios. Então, teria que haver até uma mudança de pacto federativo, uma mudança constitucional, para que as prefeituras estivessem dotadas de maiores orçamentos para concorrer ou trazer para dentro das prefeituras, para os municípios, essa atribuição de segurança pública. Então, nós temos que estabelecer essas premissas do ponto de vista estrutural, constitucional, para que a gente possa se reorganizar. Isso tem a ver com centralização de recursos em Brasília e, na prática, a necessidade que todos percebem dessa descentralização. Né? E outra questão também que foi colocada é que, depois do período de governos militares, houve uma aversão muito grande com relação às forças policiais. E elas foram, por governos sucessivos, desde 84, colocadas em muito desprestígio.
desprestígio, falta de investimento, falta de pessoal. Então, de lá para cá, nós vemos essa precariedade crescente na prestação do serviço de segurança. Então, ela demanda investimentos maciços. Nós estamos vivendo, sim, um apagão da segurança pública, mas também nós temos que fazer algumas correções, porque essa delegação como um remendo somente para as prefeituras, eu não vejo como solução, isso é paliativo. Como solução, nós temos que tratar questões estruturais. Perfeitamente. Participaram do Jornal da Clube deste sábado, no canal digital, o delegado de polícia Mário Palumbo. Em Santa Lúcia, o presidente do consórcio de prefeitos, Luiz Noli. E em Franca está o advogado Adalto Casanova. Aos três, o nosso muito obrigado.